Fala galera da internet, Rodrigo Carlos na parada, figurinha carimbada. Alô pai, alô mãe, tô na gandaia não, tô trabalhando, tô feliz da vida pra mais um episódio do Terraço Podcast. E você, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, dá um like pra receber as notificações. Terraço Podcast no YouTube, no Instagram, @o Terraço Podcast. Apresentação Rodrigo Carlos do Figurinha Carimbada. Produção Flaviano Costa Borges. Nunca se esqueça, lembre-se sempre, a fé não limita Deus, Deus não limita a fé, tudo pode naquele que crê, né? E hoje, hein? E o nosso convidado de hoje, o MacGyver tá feliz, nosso MacGyver. Estamos recebendo hoje Túlio Alves, o professor Túlio. Ele que é professor do EJA, ele que começou a trabalhar aos 14 anos, ele é formado pela UFMG, ele adora plantar, cultivar, ele acha uma luxúria colher o seu próprio alimento. Ele tá com a gente, vai contar a história, o homem é viajado, o homem é gente fina, o homem é gente boa, é energia positiva, tá com a gente aqui, seja bem-vindo. Túlio, obrigado pela sua presença aqui, viu, meu irmão? Eu que agradeço, Rodrigo, Flaviano, pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Professor, o senhor não sabe o quanto a presença do senhor aqui nesse podcast de hoje foi inflamada. Já tem há muito tempo que o nosso querido MacGyver, o Flaviano, fala, vamos levar o professor, vamos levar o professor, vamos levar o professor. E que bom que o senhor está aqui para contar um pouco da sua história, que é linda, pelo pouco do release que eu li. Conta para os pessoais que estão assistindo a gente na internet, para os internautas, quem é Túlio Alves, o professor Túlio? Como é que foi a infância? Filho de quem? Conta pra gente. Então, eu sou nascido e criado aqui no Veracruz. Morei no Veracruz até os 37 anos, quando eu saí para casar. A turma achou que eu ia ser padre, mas aí eu resolvi casar e mudei o destino, sabe? Tem jeitão de padre mesmo, viu, professor? Mas então, eu sou filho de Eli Vieira Alves, minha mãe, e de Arthur Bernardes Alves. São presenças marcantes na minha vida até hoje. Ambos são falecidos, mas não passa um mês em que eu não sonhe ou com a minha mãe ou com meu pai. Eu também tenho um irmão mais velho falecido, de forma que a família do outro lado continua muito presente no meu universo psíquico, em tudo que eu penso, assim, eu conto muito com isso, com essa vibração, né, do astral. Aqui no Veracruz eu posso dizer como Manuel Bandeira que eu fui uma criança feliz. Ah, que bom. E continuei um jovem, um adulto feliz. Conta um pouquinho dessa felicidade de criança. Túlio é filho de quantos irmãos? É filho único? Como que é a vida do Túlio, relembrando essa infância desses pais maravilhosos que hoje em memória tá lá no céu, tendo muito orgulho do senhor? Lá na rua Astolfo Dutra, 683, onde eu morei muitos anos, era uma casa de 5 cômodos, 2 quartos. Aí você imagina como é que era abrigar 10 filhos num espaço desse, né? Então a gente dormia num quarto com 3 beliches e beliche compartilhada, né? Porque em cada cama você colocava 2 meninos. Sei como é que é. E uma das minhas lembranças assim, que eu tenho é que na época do frio, a gente precisava usar os cobertores, né? Aquele cobertor, não sei se você se lembra, um cobertor que espetava a gente. Aquele de lã, né? Isso. Então, no frio, o que acontecia? Uma das beliches ficava posicionada próxima à janela. Então, um dos meninos de madrugada chutava a janela, fazia aquele barulho. Isso só não acontecia no calor, porque a gente pegava os cobertores e colocávamos na janela que amortecia o barulho. Paizão era bravo, mas a mamãe? Dentro daquela cultura, né, dos anos 60, 70, criar filho com disciplina. Com esse tanto de irmão fazendo essa bagunça pra dormir, um chutando o vasculante, o outro guerra de travesseiro, deve ter sido muita gente. Nossa, aí, deve ter tomado um corinho, hein? Todo mundo lá foi batizado, né? Sabe uma frase que encaixa bem, professor, nessa história, assim, porque o senhor comentou que tem o sétimo de 10 irmãos, né? Agora o senhor comentou que tem 9 aqui nos bastidores, que um também já partiu para a glória.
A melhor frase, que eu sou irmão de 5 também, né? Eu sou o segundo de 5 irmãos. É muito bacana uma cabana que faz a gente rir do que um castelo que faz a gente chorar. Eu tenho certeza que essa frase encaixa muito bem. A casa era humilde, Sim, mas sem dúvida. a felicidade era tremenda lá na casa do Senhor, Nossa, né? e minha mãe, a casa era pequena, mas o terreno era muito grande. Então, bananeira, várias, pé de laranja, amora, ameixa, figos e a horta. Minha mãe tinha uma horta que, assim, eu nunca vi igual, né? E engraçado que ela não usava mangueira para regar a horta, ela regava com balde. Ela punha o balde e ela fazia um movimento muito próprio de molhar a horta toda com as mãos. Eu achava isso incrível. Eu, menino, não me esqueço disso. E na frente da casa tinha um gramado onde tinha um quarador de roupa. Então, o cotidiano da minha mãe era esse, né? Cuidar da casa, dos filhos, trabalhar o dia todo. Meu Né? paizão trabalhava em quê? Meu pai, na minha infância, ele era funcionário público. Sim. Anteriormente, ele foi eletricista por muitos anos. E graças a essa profissão dele, né, ele tinha muitos biscates no final de semana. Então, uma lembrança que eu tenho muito dessa época, dele sair de casa com a maleta, uma maleta de couro, com ali as ferramentas, né, e voltar na hora do almoço, sábado ou domingo. Então era assim, tanto meu pai quanto minha mãe, aquele cotidiano do trabalho mesmo, e aquele cuidado com a família, sabe, assim, com todos, a preocupação com todos, né. Mas como eu disse, eu fui criança feliz, eu tinha um pé de manga em casa em que eu subia, era uma manga colhida 2 vezes ao ano. Interessante isso, né? Então, Todo mundo subia nesse pé de manga, né? Era todo mundo brincando, assim, correndo. eu acho que os mais novos nem tanto, né? Mas meu irmão mais velho, minha irmã, brincávamos muito nesse pé de manga. Era o nosso point, né? Eu já tô feliz por aqui. Então, Túlio, com esses irmãos, essa criançada, tenho certeza que já jogou muita bola, já brincou de muito pique-esconde, as brincadeiras felizes da época. A gente sempre tá falando aqui no podcast, né? Que hoje o mundo mudou tanto, a criança fica tão grudada nisso aqui, né? Acabou-se muito com a verdadeira infância, né? E muitas das vezes, né? Não fazendo um advogado do diabo, mas muitas das vezes as mães necessitam que a criança fica no celular vendo desenho, né? Porque às vezes não tem condições de pagar uma babá, aí bota lá uma pepa, bota um outro desenho qualquer, a criança fica lá o dia inteirinho intertido na tela o tempo todo, e acaba sendo prejudicial. E na nossa época, inclusive até na época do senhor, que tinha brincadeiras maravilhosas, rouba-bandeira, bente altas, pique-esconde, estrela no toco, aquela de pera, uva, maçã, salada mista. E assim, toda vez que eu falo aqui, eu sinto falta. E como é que a gente vai trazer isso de volta para essa geração de criança que está chegando aí, que acaba sendo crianças que... Você pega hoje uma criança de 2 anos, ela mexe no celular tranquilamente, 3 anos, eu fico impressionado às vezes. Eu tenho lá sobrinho que ele mesmo já coloca no YouTube lá e vai ver Patrulha Canina, ver o que tiver de acontecer ali. Que bom que a sua infância não foi na tela, viu, Túlio? Sim, essa geração, essa geração digital, né? A nossa foi pré-digital, né? A única tela que a gente conhecia era a TV, né? Com horário. E com 4 canais, se eu não me engano, disponíveis, né? Não havia as opções que tem hoje. Mas a rua era um local de uma segurança relativa, né? Você podia sair e voltar. Contando com os tempos de hoje que não tem condições, né? A rua hoje é um lugar perigoso. Sim, é muito, muito arriscado. E eu me lembro da gente brincar à noite, né? Na época do calor, brincar até 9 horas da noite na rua. Nossa, chegava em casa suado com aquela marca de sono e queria tomar banho, né? Aquela coleira no pescoço. Sim. E a mãe, vai tomar banho, já tomei. Sim. Ai, que saudade. Na rua, minha tia... A tia Naná, ela é viva ainda, ela tem 100 anos, vai fazer 101 anos agora. Ei, tia Naná, que bom, hein? Figura, assim, marcante, especial também. Eu me lembro que na rua dela, quando foi instalada a rede de esgoto,
foram feitas galerias. Essas galerias ficaram vários dias abertas, era onde a gente brincava. De esconder. Era um labirinto, um perigo terrível. E a gente nem sabia do perigo, pensávamos né? nisso, nem Mas pensávamos criança é nisso. protegida por Deus sempre. Verdade, E o Túlio caminhando agora para adolescência, né? Saiu dessa parte de criança, aí já vem a parte de adolescência, o primeiro emprego, o menor aprendiz. Conta pra gente, começou a trabalhar aos 14 anos, que história é essa? Então, eu me lembro que terminou o ano de 1979. Nasci nesse ano, professor? Então, somos contemporâneos, né? E eu estava caminhando para a 8ª série. Aí minha mãe me falou que eu já poderia pegar o jornal de domingo e procurar um emprego. Porque essa era a tradição da minha casa. Meus irmãos mais velhos, todos começamos a trabalhar por volta de 14. O meu irmão mais velho começou até mais novo. Com 13 anos ele já trabalhava numa marcenaria. Então eu peguei o jornal no domingo, era o Estado de Minas, né, que era um jornal volumoso, né? E saí com ele, pus ele debaixo do braço e fui ver as opções que eu tinha. Mas eu me lembro que naquele dia, foi uma segunda-feira, dia 23 de janeiro de 1980, dos empregos disponíveis no Classificados naquele dia, não tinha nenhum. Aí eu olhei para uma copiadora, chamava Copiadora Brasileira, e entrei lá. O gerente estava no balcão, eu imaginei que fosse gerente, nem sabia, perguntei se ele estava precisando de mensageiro. Aí eu me lembro que ele achou muito engraçado esse termo, né, mensageiro, né? Que hoje é o office boy. Que é o office boy. Ele me perguntou se eu sabia andar na cidade. Não, sei sim. Mentira pura, né? Eu sabia pegar eu quero emprego. Eu sabia pegar o ônibus e descer no Parque Municipal, que o final do ônibus Veracruz, o ônibus 50, era no Parque Municipal. Mas no dia seguinte, estava com a minha carteira de trabalho assinada, e lá fiquei lá uns 3 anos trabalhando copiadora. Comecei como office boy, depois fui ser operador de xerox. Foi um tempo muito bom. Então tá, dos 14 aos 17 na copiadora, 3 anos. E aí depois vem a maioridade, né? Sim. 18 anos, professor listou, pegou exército, não pegou. Não servi, não prestei serviço militar. E nesse período, aos 18 anos, eu ainda continuei trabalhando como office boy já num escritório de contabilidade. Esse meu emprego foi um emprego para exatamente substituir um rapaz que estava prestando serviço militar. Uhum. Então, quando ele retornou, eu saí também. Mas logo em seguida eu consegui outro trabalho, dessa vez numa empresa de tecidos. Uhum. E lá eu me lembro que a minha primeira tarefa foi descarregar um caminhão de algodão. Era um algodão cru. Na época era moda, né? As confecções e tal. Muita fábrica de tecido, né, nessa época, né? E nessa distribuidora também eu passei por vários locais de trabalho. Trabalhei no corte, trabalhei no faturamento, fui até caixa de lá. Mas nessa época eu fiz também o vestibular para letras. Então foi no ano de 85. Tinha 20 anos, e o que me levou a voltar a estudar? Na hora do almoço, eu levava marmita, e nesse ambiente lá no galpão, a gente colocava os rolos de algodão e costumava tirar um cochilo ali depois do almoço. Aí eu tinha alguns amigos que a diversão deles era ler o jornal, na época era o Zero Hora, os jornais do Rio de Janeiro que traziam notícias de crimes. Era uma época de... Era estilo Super, que há pouco tempo saiu da praça, o Super, o Sim. Aqui, esses jornais mais... Mas na época era um jornal mais violento, porque eles cobriam muito essas equipes de execução sim. Da época, sabe? Uhum. Então mostrava fotos de cadáver, Nossa. cadáver sem mão e tal. Aí um dia eu dando meu cochilo depois do almoço, vendo meus colegas naquele divertimento, eu falei, isso não combina comigo não, eu vou dar um jeito de estudar, de procurar outra coisa. Aí, deixa eu ver o que eu posso fazer trabalhando e ainda estudando. Aí, lembrei-me que eu sempre gostei de ler, né? Desde menino eu comecei a colecionar revistinha em quadrinho antes de saber ler, porque eu pedia quando alguém, seja meus primos, ou mesmo minha mãe, quando a gente falava, ia ao centro da cidade.
passar numa banca de revista e trazer uma revistinha. Então, meus primos sempre me lembravam de mim, traziam uma revistinha em quadrinho para mim. Antes eu tinha 7, 8 anos, aí não era alfabetizado direito. Então, quando eu fui alfabetizado, não demorei para ser alfabetizado, já tinha o hábito de ver história em quadrinho, né? Lembrei disso e resolvi, então, prestar o vestibular para letras. Pera aí agora, você vai contar para nós esse vestibular e depois nós vamos dar aqui a gente tem assim, arrasta para cima e continua a história. Arrasta para baixo, vamos voltar um pouquinho pra gente, que tem uma coisa que eu quero te perguntar, pra gente voltar aqui. Mas antes nós vamos aos nossos colaboradores, que o nosso querido MacGyver, que tá ali, o olho dele tá brilhando, ele tá falando, ô meu professor aí, ó, ei meu professor, tá brilhando. Nesse primeiro bloco, a gente quer mandar aquele abraço e agradecer a todos os nossos colaboradores, o Adair Limpeza de Sofá e Estofados em geral, @adlavaseca é o Instagram, e você pode ligar pelo 98444-2933 para fazer o seu orçamento. Rodrigo, que é meu xará, Rodrigo Carvalho, deixando o aspecto, aquele ambiente zerado para o seu piso de madeira, aquele taqueado, aquela madeira corrida que você quer deixar novo. Liga lá pro Rodrigo, o telefone é o 99604-9148. O Instagram é o @Rodrigo_Carvalho Costa. Ótica dos Irmãos, que trabalha com todas as lentes de contato do mercado, né? Óculos e lentes de contato de primeira qualidade lá na Ótica dos Irmãos. O telefone é o 99505-2866. Procura o Wesley lá, @ótica_dos_irmãos é o Instagram. E o Chaveiro Rossi, alô Rossi. Rossi que anda salvando a galera aí, né? Quem nunca esqueceu a chave em casa, quem nunca quebrou uma chave de carro. E o Rossi atendendo em domicílio. O telefone é o 98810-3864. E também, você querendo ser um parceiro da gente, queremos você aqui com a gente no Terraço Podcast, você pode ligar pelo 98938-2630 ou pelo 98733-1974. Seja um parceiro do Terraço Podcast. Mas o que a gente mais quer que você faça agora, nesse momento, é se inscrever no nosso canal, Terraço Podcast. Pesquisa no YouTube e no Instagram, @o Terraço Podcast. E a gente vai no mês de fevereiro fazer sorteio de brindes aqui para os inscritos do canal. Já falei com o MacGyver, vamos dar nosso jeito. MacGyver topou e a gente vai sortear brindes aqui para os inscritos do canal. Então se inscreva logo no nosso canal. Professor, só para um arrasta para baixo aqui, voltar só um pouquinho. Sim. Você falou que prestou vestibular, mas eu quero saber rapidamente, que eu tenho certeza que é boas notas, porque só pelo release aqui, pelo currículo, né? Mas é bom os internautas saber como que foi o Túlio na escola, primário, depois jardim primário e o ensino médio. Como é que foi, rapidamente, essa história até chegar para prestar o vestibular? Uhum. Eu sempre fui bom aluno, sabe? Assim, imagino. Gostava de eu e Flaviano que não somos. Gostava, assim, que os professores tivessem satisfação de ler meus trabalhos, minhas provas. Sempre gostei disso, né? Me dediquei. Quando chegou o ensino médio, na minha época, a gente tinha que fazer um profissionalizante junto. E eu fiz análises químicas lá no Colégio Estadual Central. E eu me lembro que no segundo ano eu peguei recuperação em 2 matérias de química, química orgânica e físico-química. Quem nunca, né? E era uma matéria que bombava. Eu tinha vários colegas repetentes, mas eu falei comigo, eu nunca tomei bom, não vou tomar agora. Aí eu fui para a última prova, foi depois do Natal, teve o Natal, voltando para fazer a prova ali é 30. Eu precisava de tirar 26. Eu tirei 25. Olha. Aí o professor falou, não, 1 ponto eu vou te dar. Então ele merecia, né? Agradeço ao professor Reinaldo, né? Que me deu aula. Um abraço para ele, pro Reinaldo, naquela câmera ali, ó. Você lembra dessa época lá do Colégio Estadual, lembrança boa, tempo bom. E o terceiro ano foi muito tranquilo, né? Teve uma pausa, eu não fiz vestibular logo em seguida, porque eu ainda não estava assim, sabendo direito o que eu ia fazer da vida e estava trabalhando, estava naquele cotidiano de trabalho, né? Mas me lembro que na época do vestibular também, o vestibular era diferente de hoje, né? Hoje são 2 dias apenas de prova. E quando eu prestei vestibular, era mais ou menos 1 semana de avaliações. Então se fazia a primeira etapa, né, de todas as disciplinas, e quando havia a segunda etapa, se fazia provas discursivas.
E um fato interessante assim de coisa de destino, havia, se eu não me engano, 6 livros para ler na prova de literatura. Um deles eu não li todo. Eu estava com o livro na mão, mas não li. Então a prova era no dia seguinte. Aí eu peguei o livro assim na minha casa e abri a casa e li 2 páginas. Aí a questão discursiva que caiu foi exatamente a que estava naquela página. Então é coisa mesmo do destino. De Deus, sorte. De Deus, né? Então o meu início também na faculdade foi... O início foi penoso, porque saindo da escola pública, o início de um curso superior é outro ritmo. Então, até você entrar no ritmo, você pena um pouco, você sofre um pouco, mas aí, com dedicação, com leitura, né? O curso de letras é um curso que exige muita leitura. E à medida que você lê, você vai pegando a prática. Então a sua escrita reflete o que você lê. Então quanto mais você lê, melhor é a sua escrita, né? E eu fiz também um mestrado em literatura de língua portuguesa. E o autor que eu estudei foi exatamente o autor cuja questão caiu no vestibular. Aquele livro que eu abri a casa é um livro que depois eu li. Você estava sempre abrindo na página certa, né? Exato. É o Pedro Nava, que é um escritor mineiro, né? Tem uma história muito interessante, né? Uma história rica aqui em Belo Horizonte. Ele foi médico e um memorialista, assim, do mesmo nível do Marcel Proust na França, né? Então eu gostei muito da narrativa e decidi estudar no mestrado esse autor. Aí passaram-se alguns anos, 20 anos, se eu não me engano, decidi fazer doutorado. Isso eu já estava pensando já em aposentar. Estava com 50 anos de idade e falei, vou prestar o doutorado. Aí fiz o projeto, fiz as provas, assim, é coisa de Deus também. Foi um percurso tão assim, tranquilo, que até eu me surpreendi, porque não houve as dificuldades que aconteceram no mestrado. No mestrado eu percebi mais dificuldades, no doutorado não. Essa coisa da leitura, né, que quanto mais você lê, melhor você escreve, isso apareceu no meu texto, né? Eu me lembro que o meu orientador, o professor Reinaldo, né, um abraço para o Reinaldo aqui, que me acolheu, me ajudou, ele disse que me orientar tinha uma facilidade por causa do texto. Então o texto era um facilitador. Então o que manteve o nosso trabalho assim bem, digamos, numa sequência sempre ascendente, né? Então nessa parte, né, da minha vida acadêmica que eu tenho assim muito orgulho, né, de ter frequentado. Recentemente o meu filho mais velho prestou o Enem e minha esposa, resolvemos acompanhá-lo. E a gente que legal. Prestou o exame na mesma sala. Ele como treineiro e eu e minha esposa fomos ver como era essa prova, né? Que eu não tinha experiência nenhuma dela. E a nota que eu obtive me proporcionou retornar à mesma faculdade onde eu me graduei em licenciatura. Que é o FMG. O FMG, a Faculdade de Letras. Retornei agora para fazer o bacharelado em tradução, português-francês. A minha licenciatura foi em língua portuguesa e língua francesa. E, assim, no momento da vida, né, que eu estou vivendo, eu acho um luxo, né, eu ter essas oportunidades, né. Eu até comentei com um colega de curso que às sextas-feiras pela manhã nós temos aula de literatura francesa. Diz para ele que é um luxo a gente sentar-se na sexta-feira pela manhã e estudar, ler, discutir literatura francesa, que é um luxo, né? Então é algo que eu sempre gostei de fazer, estudar, mas nunca deixei de lado as atividades manuais, físicas. Gosto muito de plantar. Eu acho que isso é uma influência da minha mãe. Minha mãe sempre tinha horta em casa, verdura, milho. Então isso passa para a gente, né,
aquele gosto, né, pela terra, né? E é um luxo, de fato, você cultivar o alimento que você vai produzir. Coisa boa. Professor, essa parte vai ser na parte de descontração, que eu quero que o senhor conta muito sobre isso, mas uma coisa que o senhor transmite, né? Uma calmaria, uma coisa assim, para nós aqui do Terraço Podcast, é que está sendo um luxo, está sendo um privilégio ouvir essas histórias tão bacanas de uma pessoa que, pela idade, ainda tem paixão pelos estudos, porque eu estava falando com você aqui nos bastidores, né? E até falei com o Flaviano. Eu sempre escuto, né? As pessoas que gostam de estudar, conhecimento não ocupa espaço, ler é maravilhoso. Eu queria tanto, assim, ter essa coisa com ler, né? O livro que eu mais leio ultimamente é o livro sagrado, né? Então, na maioria das vezes, eu me pego lendo a Bíblia, nos momentos, quase todos os dias eu leio um versículo, um provérbio, um pedaço de um livro, alguma coisa assim. Mas eu queria muito mesmo, de verdade, eu tenho amigos que leem, né? Eu quero até mandar um abraço pro Diego. Alô, Diego, grande Diego Souto, lá do TRT, gosta muito de ler. E geralmente as pessoas que leem bastante, né? Que gostam da leitura, é igual você falou, além de escrever bem, tem um conhecimento de coisas que talvez não, elas estão aí à nossa disposição, sem a gente precisar de pesquisar no Google, sem precisar de pesquisar num dicionário, que às vezes dentro de uma própria leitura, independente de qual seja ela, pode ser da série Vagalume, que é a mais antiga aí que tem, né, que quando me perguntam, e aí figurinha, você gosta de ler? Eu falei, já li o Rápido Menino Dourado, o Menino de Ouro, da série Vagalume. Então assim, eu vou segurar um pouquinho para nós ir pro próximo bloco, porque eu quero ainda um pouquinho falar desse Enem que você prestou, mas eu quero falar da esposa e do filho. Então a gente vai para os nossos colaboradores, que depois da esposa e do filho, a gente vai começar a falar do Túlio professor, lá do EJA, que encanta os alunos, inclusive o nosso MacGyver aqui, o nosso querido Flaviano Costa Borges. Nós vamos falar de como que é dar aula para esses alunos também que são abençoados, né, que é o ensino para jovens e adultos. E eu acho que vai ser muito bacana. Então a gente vai para os nossos colaboradores aqui, viu, MacGyver? Vamos adiantar um pouquinho, porque ele daqui a pouquinho começa. Ele começa a levantar papel lá, ó, levanta papel. MacGyver, o senhor tá aqui hoje, vai ser 2 horas de podcast, mas nos outros aqui, começa a levantar o papel, tem que mandar o convidado embora. E lembrando, são 2 filhos. 2 filhos, não vamos falar dos 2 agora. MacGyver, no esquema aí? Então nesse segundo bloco, eu quero falar da Digos Batata e Frango, um delivery delicioso lá de Santa Luzia, que tá bem pontuado no iFood. O Instagram é o Digos_Delivery. O telefone é o 98342-2589. Em breve, filiais da Digos pelo Brasil e pelo mundo, hein? Quem sabe aqui em Belo Horizonte, Nova Veracruz, uma Digos para todo mundo aí. Pontual Informática, há mais de 10 anos atendendo com excelência e qualidade, manutenção, serviço e produtos de informática. Entrega em todo o Brasil. Código de área 31, o telefone é o 3642-1451. @Pontual Informática é o Instagram. Ariane Perfumes Importados, perfumes árabes, aquele perfume que deixa cheirosa. O telefone é o 99241-8553. O Instagram é o @ariane.moreira.984. E também quero falar da GF Agrorrações, tudo para o seu animal de pequeno, grande e médio porte. O telefone é o 97571-2894. Você procura lá Glecinha e Frederico, fala que viu aqui no Terraço Podcast, caça desconto, qualquer coisa lá, fala que é com a gente. @agro_raçõesgf é o Instagram. E o nosso colaborador? O professor tá aqui com a gente. O professor é audiência lá em cima, ó, e você pode ser nosso colaborador pelo 98938-2630 ou 98733-1974. Estamos de volta com Túlio Alves, mas é o querido professor Túlio. A turma tá assistindo, hein? A turma do EJA. Mas antes, um arrasta pra baixo, que voltar mais um pouquinho na história maravilhosa que o senhor tem de vida. Casado com? Maria Gorete Alves. Dona Maria Gorete Alves. Eita, você sabe que a mulher edifica o lar, né? Sem dúvida. Edifica o homem. Tá dando pra ver que esse aí é um homem bem edificado. Pai de? Do Joaquim Alves e do Miguel Alves. Quantos anos tem Joaquim? Joaquim tem 19, Miguel 16. Tá certo. Quem que foi pro Enem com você? O Joaquim. Joaquim. Conta essa história rapidinho do Enem pra gente falar do outro filhão também. Certo. Dona Maria, muito brava? Ela tem assim, aquele jeito, né, de mulher mineira. Você sabe, né? Tá certo. Mas o Joaquim foi fazer o trainee, né, no Enem, ele estava no 2º ano, e eu e minha esposa falei, vamos... Trainee, vamos, que é o treinamento é o para... treineiro, né? Isso. Que vai ver como que é a prova e tal. Certo.
E a gente, então, decidiu se inscrever também. No momento, sem nenhuma pretensão. Queríamos conhecer a prova, como era e tal. E interessante que nós fomos encaminhados para a mesma escola e para a mesma sala. Então, os 3 fizeram prova no mesmo dia. Você não passou cola para ninguém lá não, né, professor? É impossível. Eu sei. Eu já fiz o Enem também. É só o lápis na mão e mal uma borracha. Exige ali um bom condicionamento. Muito bacana, né? É mais condicionamento físico do que mental. É uma prova cansativa, né? E eu achei muito engraçado porque eu nunca me preparei para fazer a prova de redação do Enem. E ela é uma prova, ela tem uma estrutura própria. Confesso que eu não tive muita paciência para essas coisas fechadas, né, que apresentava. Aí eu fiz uma redação, digamos, clássica, né? Então eu imagino que eu não devo ter atendido alguns requisitos, mas me proporcionou uma nota passável, né? A minha esposa tirou uma nota superior à minha em redação. O meu filho que é o também. mais difícil, a pontuação maior vem através da redação, né? Em qualquer prova de Enem, concurso, a redação ela é uma mandante. É uma nota importante. É importante para você seguir. Mas como eu estava sem pretensão alguma, eu não quis me especializar nesse tipo de. O senhor foi prova. acanhado, né? O senhor não quis. Não, mas eu acho que foi uma prova foi razoável. Então, depois que saiu o resultado, isso nós fizemos o Enem juntos, esperamos um ano. Aí depois de um ano que eu decidi, então, me candidatar a uma vaga no curso de bacharelado, né? E eu fui selecionado, né? E comecei esse ano. Então, meu primeiro ano lá no bacharelado, estou retornando ao convívio com jovens. Lá né? na UFMG, né? Fazendo novamente o curso na faculdade que o senhor formou. Sim. E a esposa, resolveu fazer alguma coisa? Teve nota boa? Passou? Ela está pretendendo cursar nutrição e é um curso mais concorrido. Então, eu acho que ela vai ter que fazer outro Enem. Mas vai dar certo, viu? Vai. Gorete, vai dar certinho, fica tranquila. E o Joaquim? Passou? O Joaquim fez o Enem, está aguardando o resultado final, mas pela nota que ele obteve, né, ele vai conseguir o curso que ele quer. Ele quer estudar física. Legal. E o outro filhão não quis fazer porque não tem idade ou não quis mesmo? Não, ele fez também. Ele treinei, fez. Ele está com 16 anos, o Miguel. E ambos, né, são bons alunos, né, o que dá assim, uma satisfação. Eu imagino. Para filho de professor, né, eu imagino que o filho do professor que não é dedicado deve ser uma frustração para os pais. Né? Não deve ser fácil, não. Mas graças a Deus, não só como... Está orgulhoso dos meninos. Assim, não só como alunos, mas como pessoas. São pessoas do bem. É a melhor coisa, né? Assim. O nosso primeiro convidado aqui disse que o que vale é o ser humano, né? Nosso querido Fabão que veio aqui. E é verdade, a pureza de um ser humano, a forma que ele trata, né? Gratidão, humildade, simplicidade, honestidade, lealdade, essas coisas, elas contam muito, né? É muito bacana ver como você fala dos seus filhos assim, com orgulho, e isso é muito legal. Os filhos precisam ser melhores que os pais, né? Precisam ser. E no meu caso, eu tenho essa constatação, meus filhos são melhores que eu. Eu não sei se posso dizer que meu filho também é melhor do que eu em muita coisa. Eu não sei se minha esposa tem a mesma percepção, mas eu sem sombra de dúvida, meus 2 filhos são melhores do que eu como pessoas, como ser humano. E isso me dá uma grande satisfação. Bacana. Então, falando dessa família maravilhosa, de uma esposa, dos 2 filhos, e os outros filhos que o senhor tem aí, que é acima de 40, 50, 60, tem uns filhos assim que não gostam de aula. Vamos falar agora do Túlio, professor de inglês, lá no EJA, né, que é um ensino para jovens e adultos. Eu tenho assim, eu tenho uma felicidade de falar do EJA, que uma vez eu falei com o Flaviano, né, pela primeira vez eu vou falar aqui no podcast e não tenho vergonha de falar. Eu me formei no EJA, né, teve uma pessoa bem iluminada, eu era aquele aluno, aquele que gostava da turma, né, o líder da galera. Então, entrava ano, saía ano, ia trocando os alunos, mas o Rodrigo ficava sempre na mesma série. Então, uma pessoa iluminada falou: Rodrigo, a vida é mais do que isso. Eu vou te transferir para uma escola, para você fazer um EJA, formar. E eu agradeço demais que graças a essa formação, hoje sou realizado profissionalmente. E a gente não pode parar, né? Ainda pretendo voltar a estudar, fazer um curso superior aí, para galgar outras coisas, igual o senhor tá galgando aí na vida do senhor. Esse Túlio paizão, mas Túlio professor, conta aí, como é que você entrou no EJA, como é que foi estar com essa turma bacana aí?
A minha ida para o EJA foi muita circunstância do fim do ensino médio na rede municipal. Porque eu sempre trabalhei em 2 períodos. Eu fiz 2 concursos na prefeitura. Então, um à noite era sempre o ensino médio, pela manhã também. Mas, com a reforma na educação, né, da LDB, o Estado passou a ser responsável pela formação do ensino médio na cidade. E a prefeitura ficou com o ensino fundamental. Então, os postos de trabalho de ensino médio foram desaparecendo. Então, eu migrei para o EJA em virtude disso. E no EJA é o seguinte, é unidocência. Então, é um professor que pretende trabalhar todos os conteúdos. Então, eu costumo dizer que o professor de EJA, ou ele é muito bom, ou ele é muito picareta. Porque você imagina, Eu vou ficar com a opção de muito bom. Você lecionar todos os conteúdos, né? Mas no meu caso, eu gosto dos conteúdos todos que eu leciono. Gosto muito de matemática. Tenho, assim, eu não digo facilidade, mas eu entendo o raciocínio matemático e para os alunos do EJA, do fundamental, eu percebo assim, o que eles precisam mais, né? De um pensamento mais abstrato. Né? Gosto muito de geometria, gosto de aritmética, né? O que vai ser útil, né? na vida deles. Eu acho importante que o aluno tenha essa formação, que ele saiba que existem, né, disciplinas que vão exigir mais dele. Né? Ele vai precisar fazer um esforço maior. Isso acontece na nossa vida, né? A gente às vezes encontra com determinadas provas que exigem mais da gente. Né? Então eu faço questão de trabalhar, né, esses conteúdos todos. Confesso que português e matemática é o carro-chefe, né, do EJA. Mas a gente não esquece, mesmo da língua estrangeira, né, como eu estudei inglês, então a leitura, né, do texto em inglês é feita de acordo com a pronúncia que se pretende, assim, o mais próximo possível de um inglês original. Né? E a gente sabe que na escola nem sempre os alunos têm acesso a um professor, alguém que saiba, né, lidar com isso. Né? Verdade. Mas eu gosto muito. E no EJA, especialmente, né, na escola que eu estou atualmente, aqui perto do bairro, aqui, no Jorge Carlos Salum, já estou há algum tempo lá. Foi um lugar que fiz muitos amigos na sala de aula, dentro da sala de aula. Né? Tem lá pessoas mais velhas do que eu, pessoas da minha idade e pessoas bem jovens, né? Os adolescentes. E mesmo os adolescentes, eles me conhecem, sabem como eu sou, e nunca tive problema, né? Assim, espécie alguma com eles. Né? Eles gostam da minha figura, eu imagino. Né? Com certeza. E eu também, eu gosto do ambiente da sala de aula. Na sala de aula é interessante porque às vezes a gente está com problema, chateado, mas na hora que você entra na sala de aula, começa a falar de determinado assunto, aquilo passa. Aquela válvula de escape, Sim. Né, professor? E uma aluna minha, foi colega do Fabiano, a Ana Maria, ela me falou que assustava na hora que a aula acabava, porque era muito rápido. Então eu imagino que passávamos um tempo ali, sem ver, né? E todos nós envolvidos de uma maneira prazerosa, né? Com textos, com estudo e com casos, né? Então a gente tem sempre um momento da conversa fiada, né? Mas a resenha, né, professor? Eu sempre procurei momentos de conversa fiada úteis, sabe? Uhum. Assim, uma discussão política, uma discussão de costume, de comportamento, né? E é muito bom, assim. Eu não tenho nada que reclamar da vida de professor. Coisa bacana. Nada. Sempre gostei do que eu faço. Professor, o papo é sensacional, né? Quando a conversa é boa, quando a pessoa é bacana, iluminada, vai voando, né? Mas mesmo assim, eu ainda quero uma pincelada aqui do EJA, porque no próximo bloco eu vou querer falar desse lado professor light, professor da roça, que planta, que colhe, que faz coisas bacanas.
Sabe qual que é o bacana do EJA, professor? Assim, é uma troca de experiências, o senhor lecionando, mas lá você tem pessoas mais velhas e mais novas, mas são pessoas que têm uma história que já veio com uma bagagem bem grande de trabalho, de luta, de sofrimento. Sim. Até mais os adolescentes, esses que tiveram problemas com estudo, e acaba vendo que sem o estudo não adianta. O mundo é de quem estuda. Né? Para você ter um emprego melhor, um salário melhor, não tem saída, é estudar. Eu posso falar assim um pouco que eu convivo com ele, que é o nosso querido Flaviano Costa Borges, nosso produtor aqui do Terraço Podcast, a turma apelidou ele de MacGyver, que o homem não é brincadeira não. Ele no início estava bem resistente, fica, ai, pra aula, ai. Passado-se 2 semanas, o homem dava horário, faltava 10 minutos para sair, já começava, ó, eu tenho que sair pra aula. Falei, você não tava gostando, hein? E assim, eu acho que essa forma que o senhor tem de cultivar o aluno, de conversar, porque é um estresse da vida você, depois de tantos anos, ter que sentar no banco da escola de novo para entender uma matemática de raiz quadrada, você sentar numa escola e ter que entender um verbo, né? Um pretérito imperfeito, poder geografia. Outro dia o homem tava pesquisando lá, esse biscoito aí não pode comer não, Rodrigo, esse biscoito aí não pode comer, esse é o biscoito que mais mata. Tava vendo isso aqui, tô fazendo trabalho disso, tô fazendo trabalho daquilo. Então assim, quando eu vi aquela evolução dele, ele louco lá com os trabalhos dele e ficando feliz, aí toda vez que ele começava a falar, eu falava, Vano, agradece a Deus que você está estudando, que é a melhor coisa do mundo. E daqui uns dias o senhor vai estar fazendo faculdade, o senhor pode ter certeza. Então, assim, eu quero só que o senhor dê uma pincelada de como é que essa troca de experiência, quando eu tenho certeza que não só o Flaviano, que é expert aqui em vídeo, que é o trabalho dele, filmar, casamento, festa de 15 anos, trabalhar com a gente lá no TRT de áudio e vídeo, outras histórias assim, para a gente ir pro próximo bloco, falar das coisas boas lá. Conta só uma troca de experiência com o aluno lá, professor. A gente falou sobre os alunos do EJA, mas eu não posso esquecer dos meus alunos do Fundamental, os pequenos. Eles têm idade entre 11 e 12 anos. Ah, tá. Aí é alegria, aí é farra. O meu último emprego, o meu último trabalho, né, na prefeitura mesmo, com esse segmento, foi em 2024. Eu me aposentei, né, nessa escola. E a última turma que eu trabalhei foi exatamente com essa faixa etária de 11 anos. O meu aniversário é dia 31 de julho. Sim. E houve uma turma lá que todos queriam saber que dia era o meu aniversário. Eu falei, não, meu aniversário é nas férias. Eles não inventar moda, você não estava querendo festa surpresa. E não esqueceram aqui. Sim. Aí tal. Aí eu sei que a aula foi até o dia 16 de julho. Então eles combinaram sem eu saber. Eu estava na sala dos professores, no meu horário de projeto, e iria assumir a aula depois do recreio. Aí o coordenador me chamou, falou que eu ia substituir um professor, que a turma estava tendo uma dinâmica no espaço lá da sala. Pegadinha do malandro. Eu pensei bem que eu adoro dinâmica, sabe? Nossa, eu corro de dinâmica. Aí eu fiz uma horinha lá e perguntei ao professor se já tinha acabado. Eu falei, não, está terminando. Aí eu fui. Aí quando eu chego lá, tá lá uma mesa com bolo, docinhos aí, e faixa, aí os meninos me receberam com palmas, cantaram parabéns, foi muito bom. Você vê que, assim, algo que eles fizeram entre eles, sabe? Bacana demais. Então eu imagino que alguma coisa eles viram em mim, né? Para eles mobilizarem, né? Nisso, né? Então, assim, tenho os meus alunos mais antigos, né? Eu já tenho alunos pais de família, né? Formados. Sempre que eu encontro com eles, sempre tem uma lembrança boa da época que conviveram comigo na escola, né? Legal. Muito bom. E lá no EJA, uma experiência que alguém te contou assim, professor, trabalho com isso, com aquilo, que legal. Uma pincelada rapidinho pra gente. Acho que um caso assim, mais recente foi o Flaviano. Pode? Né? Quando o Flaviano chegou na escola, ele já chegou no 2º semestre. E a carga horária dele era insuficiente para ele ser certificado. Então a gente precisava ele precisou ser submetido à avaliação para comprovar que ele tinha habilidade para ter a certificação. Sim. Né? Eu, como professor, achava desnecessário isso, só pelo contato que eu tive com ele. Ele já tinha uma formação de vida mais que suficiente, né? E então, assim,
eu vi uma pessoa ali que, no caso do Flaviano, houve um momento da vida dele que houve um gap entre a escola e a continuidade. É o gap, o time, né? Sim. Aquele time. É o que acontece com muitas pessoas. Sim. O meu caso mesmo, meu gap foi curto, né? Porque eu formei ensino médio, fiquei 2 anos sem. Mas o nosso MacGyver foi para criar família. O nosso MacGyver não é brincadeira, não. Imagino que ele teve um bom motivo. E MacGyver, bom aluno? Uma pessoa professor, excelente. não é porque o senhor tá aqui não, professor. Não. MacGyver tá tirando notas boas lá? Que forma? Ele formou. Até no livro o MacGyver escreveu. Você acredita que ele chegou lá e falou assim, duvido que na sua época você escreveu num livro. Eu nem posso contar mais que eu estudei EJA, porque ele tem lá uma frase num livro lá, uma escrita desse. Você acredita, o MacGyver? Ele ficou atrevido, viu, professor? Eu sou testemunha desse Ele momento. não é fácil, não. Professor, nós vamos aqui para os nossos colaboradores, porque essa próxima parte agora vai ser curta, mas vai ser, assim, edificante. Vai ser legal demais para as pessoas conhecerem o outro lado do Túlio Alves, nosso professor Túlio. MacGyver, último bloco dos nossos colaboradores aí, meu querido. Nesse terceiro bloco, Doce _ Sonho Confeitaria, o Instagram que você vai fazer sua encomenda. Lá no direct, manda uma mensagem pra Dani, 982681534. Hoje era dia de ter um docinho daquele pro professor aqui, porque o MacGyver, ele tá esperando tanto essa visita aqui, viu, Dani? Que era pra ter mandado uns bombons recheados aqui pro nosso querido professor. Segue a Dani lá no Doce _ Sonho Confeitaria, 982681534. E o Clemente, você viu o cabelo do MacGyver? Ah, MacGyver agora tá cabeludo. Clemente Barbearia Unissex, 993368262 na Rua Desembargador Braulio, 1116, aqui no nosso Alto Veracruz. Alô, Clemente, grande abraço pra você, viu? E também nosso DJ Landislau agitando a sua festa, o seu show, o seu evento. Contrate lá o Landislau pelo 985418045. Linha Tour Turismo, há mais de 12 anos no mercado. A Linha Tour é especialista em fretamento, viagem para todo o Brasil. Faça lá o seu orçamento. O código de área é 31 de Minas Gerais, entendeu? Para você ligar lá no 2511-3091. Qualidade e segurança é com a Linha Tour. O Instagram é o @linhatourbh. E você, colabora com a gente, se inscreva no nosso canal. Pede aqui, professor, nessa tela aqui, ó. O senhor que é muito querido, fala assim, meus alunos, se inscreva no Terraço Podcast. Então, para quem ainda não seguiu, não assistiu nenhuma transmissão, faça já. Se inscrevam, acompanhem, dê o like e sejam assíduos. É isso aí. Seja nosso colaborador pelo 989382630 ou 987331974. Professor, agora sai de cena professor Túlio. Sim. Vamos falar de Túlio Alves, agricultor não, amante de roça, de plantação, de cultivo, da luxúria de plantar, e ainda trouxe pra gente aqui um tomate, que eu tenho certeza que não tem nem um pingo de agrotóxico, um suco de jabuticaba, esse aqui o Flaviano, eu tenho certeza que ele não vai ficar com ele, que eu vou botar na minha bolsa correndo e levar embora, bananinha seca que eu comi aqui, e aí no início da conversa, eu me lembro aqui, você falou, olha, eu achava muito engraçado, Rodrigo, a minha mãe, a forma que ela aguava as plantas, né, não era na água, assim, regador, eu vou fazer uma recapitulação aqui, se você me corrige. Sim. Era jogando água assim com a mão nas plantas, que é diferente, enchia um balde, ia jogando e tal. E eu acho que isso aí ficou nessa... Esse legado ficou pro Túlio. Agora é o seu momento de falar das coisas que você gosta aí, do seu canal também no YouTube. Vamos bater esse papo legal aí, professor. Túlio. Sim, fiz me inscrevi, né, num canal do YouTube, assim, sem pretensão alguma, só queria... Abriu uma conta lá e fez um canal para você. Compartilhar, né, assim, porque eu penso da seguinte forma, lá no YouTube há muita coisa interessante, um compartilhamento de ideias, e acho muito bacana essa ideia da gente compartilhar, aprender algo e devolver, né? Então eu... confesso que seguindo assim, outras pessoas, né, tive ideia de apresentar as coisas que eu faço, coisas que eu gosto, que eu imagino que outras pessoas possam gostar também. Conta pra turma aí. Então a primeira coisa que eu fiz foi Que MacGyver, ó. uma ideia que eu vi num site italiano, interessante isso, né? Era uma receita, chama
Pomodoro e Pelate, né? Que são tomates sem pele, né? Comodoro Pelate. Pomodoro Pelate. Certo. Então a pessoa lá na região da Itália, mostrando a tradição familiar e tal. Então o que consiste nisso, né? Então, tá vendo que Pode mostrar aqui, ó, que o MacGyver vai focar direitinho. É um vidro nosso. Esse aqui, por exemplo, é um vidro de azeitona. Comodoro Pelate, que legal, hein? Então, como é que a gente faz esse preparo? A gente retira a pele do tomate, insere no vidro, coloca aqui manjericão, uma colher de sal grosso. Em conserva. Acomoda o tomate para que o líquido saia. Então, tem uma folha de manjericão aqui, é sim, verdade. Porque a gente não coloca uma gota de água aqui, é sempre o líquido do tomate. Fazemos o fechamento, né, hermeticamente fechado, colocamos no papel filme e levamos a fervura. Então ele permanece fervendo 30 minutos. Depois disso, você pode retirar os vidros, o recipiente, e armazenar sem geladeira. O mais bacana dessa técnica é que dispensa energia. Então você pode ter um tomate saudável. Então o próprio tomate vai fazendo a conserva para o manjericão, para os outros produtos que estão aí dentro. O conteúdo. Devido ao fechamento, né? Sim, e a fervura, né? Isso. É a fervura que garante a conserva dos ingredientes, né? Isso dura mais de um ano. Na minha casa eu tenho de 2 anos, por exemplo, que eu abri recentemente. Uhum. Né? E então lá a gente tem um pequeno terreno onde eu cultivo tomate, assim. Então eu gosto quando eu tenho do que eu planto e faço isso. Me dá mais satisfação ainda. Homem do campo. Mas nem sempre eu tenho, né? Porque nem sempre eu tenho tempo, né? Tem também as intempéries, né? Isso é para consumo próprio ou nós estamos vendendo também para todo mundo? Não, se fizer encomenda. No momento é só para consumo próprio para alguns amigos. Certo. Né? Mas quem sabe no futuro a gente pode atender mais pessoas. Vamos para o próximo. Foi um objeto também da nossa feira de empreendedorismo aqui da escola. A gente tem a filmagem, o Flaviano fez a filmagem de todo o processo, está muito bem. Eu tenho certeza que ele vai jogar pelo menos uma foto aqui na tela no dia que... Vai ser bacana. Que ele tiver preparando essa... Foi um momento muito rico do EJA, do envolvimento. Você vai perceber na filmagem todo mundo envolvido nessa atividade. Né? Aqui, essa é uma ideia que eu nunca vi ninguém fazer. Isso aqui conta pra gente. Foi de fato assim, uma originalidade. Como eu via outros produtos, né, de conserva, pensei, como é que a gente pode aproveitar a jabuticaba, uma fruta tão perecível? Porque a jabuticaba, se você colhe no dia seguinte ela já começa a fermentar. Então eu apliquei a mesma técnica. Então inicialmente eu fiz o preparo da jabuticaba só na fervura. Fiz a fervura, retirei, extraí o suco, coloquei no recipiente, coloquei o papel filme, lacrei, fervura, igual eu faço com tomate. E aí eu comecei a experimentar receitas. Então, uma receita que dá muito certo é o sorvete. O Flaviano já teve a oportunidade de experimentar. Professor, tô ficando já enciumado já. Tudo com o MacGyver aí, tá? Não, eu não vou deixar ele ver nada, então. O que é mais legal é que a gente vai aprimorando, né? Sim. Hoje, eu tenho feito sem retirar a casca. Eu tenho aproveitado a casca, a semente, tudo no preparo da conserva para o sorvete. E o sorvete fica muito melhor. Então, além do suco, tem sorvete de jabuticaba. Sim. É coisa boa. Aqui, essa aqui foi uma das primeiras coisas que eu fiz, né? A banana seca, desidratada, foi a primeira ideia do meu canal. Que MacGyver, aqui. Hein? Tem também lá no YouTube, né? Sensacional. Então deixa eu mostrar aqui rapidamente. Fica à vontade, naquela câmera ali pro MacGyver. Então, estou aqui com as 3 partes do desidratador. O que é isso aqui? Isso aqui é uma gaveta que eu achei dispersa. Alguém ia jogar fora. Eu olhei a gaveta, ela pode ser útil. Aí eu resolvi forrar com o papel das embalagens Tetra Pak, que é papel alumínio. Uhum. Isso aqui também foi uma invenção minha, porque eu já tinha visto outros desidratadores com folha de metal.
uma folha de alumínio, um latão. Eu pensei bem uma coisa que pode agregar aqui na madeira, porque isso aqui dá para colar. Então, no canal do YouTube, eu ensino passo a passo, como é que prepara tudo. Né? Viu aí, Magaive? Tá achando que é só o Leléo lá, o Léo lá no tribunal que é inventor? Professor Túlio também, né? Aí, isso aí é a dona Gorete queria um móvel novo. Aí, isso aí ficou a gaveta do móvel velho, viu, gente? Tava dispersa, não. É Isso é um móvel novo que chegou lá, essa aí ficou pra ser o fermentador de tudo. O nosso canal lá é o aproveitamento de tudo. É. Isso aqui é uma tampa de micro-ondas. De micro-ondas não, desculpa. Esse aqui, no caso, no tanquinho. Mas é um vidro temperado. Sim. Então, é importante que tenha calor, né? Que é o desidratador solar, né? A base onde a gente coloca a fruta para desidratar. Parece que é separador de mel de abelha, né? Parece. Não parece que você coloca Isso aqui pra... é uma tela, né? Sim. Com armação de madeira. Essa madeira aqui é de caixote de tomate, que eu também recolhi na feira. Grampeei. Então é colocado na caixa. Junto com o vidro, a O vidro gaveta. por cima, né? O vidro com a gente deixa um pequena Pra entrada desidratar de ar. qualquer coisa, banana, jabuticaba, o que você quiser. Qualquer fruta que você quiser, né? Mas assim, aqui eu utilizo mais é para banana, não é? Para mexerica. Mexerica fica excelente. Faltou mexerica aqui, viu, professor? Porque faltou, mas vamos ficar para a próxima. Numa próxima vai ter. É muito assim, eu tenho meus amigos, professores, que esses são meus fregueses. Que delícia, que delícia. Eu fui orientado para tomar com café sem açúcar, mas que delícia a banana desidratada do professor, que coisa bacana. Então esse aí é o meu lado, assim, que eu cultivo, sabe? Assim, sempre com essa ideia. Faço algo que eu gosto e gosto de compartilhar com as pessoas para elas saberem do que eu gosto. E tem coincidido tudo aquilo que eu gosto, as pessoas também têm gostado. Tá certo. Acho que isso é importante. Professor, eu falo a verdade pro senhor. Ficaria mais 1 hora conversando com o senhor aqui. Viu como é que o MacGyver é? Ele nem anotou no papel lá. Todo mundo vem aqui e coloca assim, já deu a hora, já deu a hora. Eu falei, o professor vai ser umas 2 horas. Mas eu queria, de verdade, ficar muitas horas com o senhor aqui, porque que sabedoria, que conhecimento, que calmaria, que luz, que pessoa bacana, que ensinamento. Vou seguir lá o seu canal. E agora eu quero que o senhor divulgue naquela câmera lá o seu canal, seu Instagram, se o senhor quiser o telefone de contato, tá? O que o senhor quiser falar nas considerações finais, sinta-se à vontade aqui no terraço. E olha, que papo bacana, viu? Valeu a pena demais, MacGyver. Feliz, MacGyver? Demais, né? Eita, fica à vontade naquela câmera ali, professor. Então eu agradeço você, Rodrigo, o Flaviano, né, a oportunidade de estar aqui, de compartilhando um pouco da minha história, né, que eu acho que é uma história simples, né, assim, de muita gente, né, filhos de pais de classe média, né, que cuidaram dos filhos, né, e isso fica com a gente, né, a herança que a gente tem, né, que fomos cuidados. Né? A luxúria está na simplicidade, professor. Eu falo, essa palavra luxo ela é interessante, ela tem um significado bom, né, nos dias de hoje. Então, para quem quiser ver minhas ideias no YouTube, é muito simples. Basta digitar lá o meu nome completo, Túlio César. Eu vou aqui agora, vai falando aí que eu vou entrar no canal aqui agora, o MacGyver. O MacGyver fica bravo comigo, que eu faço cada uma com ele. Eu vou procurar aqui, vou colocar na tela lá, MacGyver, e você dá um jeito depois de colocar também o canal do professor. Pode seguir aí, professor. É meu nome completo, você vai achar as coisas. Não é um canal muito... É Túlio César Vieira Alves. Eu confesso que eu não sou muito assíduo no meu próprio canal, porque eu também não gosto de repetir as coisas, né? Mas eu estou com 2 vídeos para serem inseridos. Um deles é o resultado da nossa feira de empreendedorismo, e esse aqui, que é o inédito, né? O preparo, exatamente, que é o preparo da jabuticaba, né? Então é isso, eu agradeço muito, né? Agradeço os meus alunos de toda uma vida, né? Que eles também são responsáveis, né? Se eu sou professor, é porque eu tive alunos ao longo de todo o Podemos, MacGyver, botar na tela ali alguma coisa? Podemos?
A gente não pode encerrar sem ver isso aqui não, MacGyver. Ah, o professor Túlio aqui, gente. Que coisa legal. Vou colocar aqui, hein, MacGyver. Aqui no meio. Lá, na 1. Tá ele ensinando aí, né? Desidratar a banana. Eu passo a passo. O passo a passo. Ok? Bacana demais. Podemos encerrar, MacGyver? Podemos? Ficou feliz? Ficou mesmo? Bacana. Estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Terraço Podcast. Hoje recebemos o professor Túlio, essa figura impoluta, de uma simplicidade, de uma calmaria, que trouxe pra gente um negócio bem bacana, sabe? Aquele bate-papo de calmaria, de simplicidade, uma pessoa que tem um conhecimento, assim, maravilhoso, e que é professor do EJA, do Ensino para Jovens e Adultos, que é um amante da agricultura, que é uma pessoa super tranquila e que, se Deus quiser, vai voltar mais vezes aqui, viu? Chegamos ao final do nosso episódio aqui no Terraço Podcast. Apresentação Rodrigo Carlos, do Figurinha Carimbada. Produção de Flaviano Costa Borges. Nunca se esqueça e lembre-se sempre, a fé não limita a Deus, Deus não limita a fé. Tudo pode naquele que crê. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Terraço Podcast no YouTube, no Instagram, @o Terraço Podcast. Professor, pra galera lá, aquele tchauzão, valeu! Um abraço, valeu, tchau, tchau!